Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma semana firme, aleluia, na presença do Senhor. Já declaro uma semana de bênção, de paz, de provisão, portas abertas na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, que você cada dia possa se fortalecer na palavra do Senhor. Hoje a nossa leitura será nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Jó e Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 25. Vamos iniciar nossa leitura, aleluia, no capítulo 5 de Jó. Nós mesmo causamos o sofrimento. Grite, Jó, veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança nos tribunais, são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas e devora as suas colheitas, pegando até o trigo, que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voa para cima. Deus dá esperança aos fracos. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz e os seus milagres não têm fim. Deus dá a chuva à terra, Ele faz cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe um lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, ele fica no escuro e ao meio-dia anda às cegas, apalpando como se fosse a noite. Deus salva da morte os pobres e livra os necessitados da mão dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. As mãos de Deus cura. Feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos cura. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra. Em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Aleluia! Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo. Quando houver destruição, você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos. E não terá medo dos animais selvagens nos seus campos. As pedras não estrovarão o ardo e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz. Quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e os seus descendentes serão tanto como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Capítulo 6. Resposta de Jó. Por que viver se não há esperança? Então, em resposta, Jó disse: Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesaria mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma com os seus ataques. Deus tem me enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal, quem gosta tem a clara do ovo,
não tenho apetite para comer essas coisas e tudo que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo. Ah, se Deus respondesse a minha oração. Então ele me tiraria a vida. Ele me atacaria e e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor. Pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Porque viver se não há esperança? Será que sou forte como pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo. Aleluia, e não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontaram. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro, ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água. Quem vai sumindo no calor, até que o fim do seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançaram pelo deserto e ali morreram. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuraram esses ribeiros cheios de esperança, porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso pedi a vocês que me desse qualquer coisa? O que me oferecesse um presente? Será que pedi que me salvasse de um inimigo ou que me livrasse das mãos dos bandidos? Não me condene. Ensine-me que eu ficarei calado. Mostre os erros que cometi. Que fala a verdade e convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Olhe bem os meus olhos e diga se estou mentindo. Retire o que disser e não seja injusto. Não me condene, eu estou com uma razão. Vocês pensam que eu sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Capítulo 7 do livro de Jó. A vida neste mundo é dura, como o serviço militar, pois tem de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas e eu me canso de me virar na cama até de madrugada. E fico perguntando, será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bicho e de cascas de ferida. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembro, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vê agora, porém não me verá mais. Olha para mim, mas eu já terei desaparecido. Deixa em paz. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração, aleluia, glória a Deus, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques a mim vigiando? Quando penso que na cama encontro descanso, eu sono e que o sono aliviará a minha dor,
Então me espanta com sonos e com pesadelos me enche de medo. Eu prefiro ser estrangulado, é melhor morrer do que viver neste tempo, neste meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Por que nos vigia? O que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigia todos os dias e a todo instante nos faz passar por prova. Quando deixares de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por causa, sou uma carga tão pesada assim? Por que não me perdoa o meu pecado e não paga a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procuras, mas eu não existirei mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a nossa leitura nos livros, aleluia, nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Jó. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo de número 1 ao versículo 25. Glória a Deus. Aleluia. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. O evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidão ouvia com atenção o que ele dizia. Todo o escutava e via os milagres que ele fazia. Os espíritos mal gritando saíram de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E saíram o povo daquela cidade e ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem, aleluia, é o poder de Deus. Ele é grande, aleluia, o poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com sua feitiçaria. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre ele e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a ela o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me dê também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você
e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peça ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, ele espalhava o evangelho em muitos povoados de Samaria. Essa foi a nossa leitura de hoje, desse dia 26 de junho de 2023. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.